tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2015. Esse é o verbete de número 3.421. São 7 páginas, 53 logias e 19 máximos. O nosso tema de hoje é estudante perfeccionista. A especialidade é a parapatologia. A nossa verbetógrafa é a Arissa Onishi. Arissa, para todos nós ficarmos babando, ela nasceu em 97 e ela é graduanda em medicina aqui no Paraná. E ela então vai estar falando sobre esse tema, já que recentemente, né, ela prestou vestibular, passou no vestibular de medicina. Recentemente não, já faz o quê? Um ano? Dois? Dois anos, já não é tão recente assim. Mas enfim, na definição ela traz: o estudante perfeccionista é a consim aprendiz, homem ou mulher, obstinada pela perfeição no processo de aquisição do conhecimento, cujo padrão de autoexigência com a qualidade dos trabalhos gera sofrimento e, paradoxalmente, ineficiência nos resultados almejados quando comparados à própria capacidade real. Na fatuística aqui nós temos em pensenologia o holopensene pessoal do perfeccionismo, o holopensene pessoal carregado no 100, a rigidez pensênica, os egos pensenes, a egopensenidade, os arrogopensenes, a arrogopensenidade, os pensamentos autodestrutivos, os reciclopensenes, a reciclopensenidade. Na fatologia tem bastante coisa, nós vamos salientar aqui a autocobrança em querer acertar sucessivamente, a ausência do limite sadio da obstinação, o excesso de trabalho intelectual, a confusão entre fazer o melhor possível e atingir o melhor idealizado, a falta de abertismo para o aprendizado com as falhas, o constrangimento pelo erro, a ruminação, o medo de errar gerando estagnação e por aí vai. Na parafatologia, a hipótese da origem multiexistencial do perfeccionismo, o desperdício de energias conscienciais em sessões de estudos exageradas, a deficiência de autodefesas energéticas do estudante perante os hétero e autoassédios, o desequilíbrio das ICs pessoais, a lucidez quanto à parabússola consciencial da priorização evolutiva, a inteligência evolutiva. Nós temos aqui um detalhismo bastante extenso, que vale a pena depois a gente estudar. Depois, na argumentologia, ela faz aqui uma taxologia da origem, né, da causa dessa patologia, uma possível causa. Também ela relaciona a terapeuticologia. E na acabativa nós temos a auto-organização nos estudos, consim perfeccionista, síndrome da pré-derrota, síndrome do impostor e workaholismo. O perfeccionismo é desperdício de tempo, saúde, energias e capacidade consciencial, evidenciando a incoerência evolutiva da consim intermissivista, ainda persistindo nessa condição. Você ainda cultiva trafares relativos ao perfeccionismo estudantil? Já busca superar tal inconveniência? Na bibliografia específica, nós temos 5 itens. Na nossa mega-análise, nós destacamos aluno, falha, aprendiz, perfeição, pedagogia, autoestima, arrogância, aprovação, autoculpa, autoassédio, deficiência, insatisfação, intelectologia, autocobrança,
academicismo, competitividade, parapatologia, enfrentamento, autossabotagem e autodesvalorização. Antes da gente começar, então, o nosso debate, a gente pede para a Arissa explicar para nós o porquê desse tema. Eu escolhi esse tema porque, na época, eu tinha acabado de completar 1 ano de Bertone, né? Então, foi o ano que eu mais senti pressionada e foi o ano que ficou mais evidente o meu perfeccionismo na área acadêmica. Bertone é um colégio, né, Arissa? No Colégio Bertone. Uhum. E aí ele surgiu de uma necessidade de autopesquisa, de entender, compreender melhor essa patologia e, consequentemente, de reciclar, né? Então, quer dizer que você vê isso na sua realidade. Sim. Agora, a pergunta que não quer calar, Arissa. Isso você acha, que é um traço dos orientais, de maneira geral, ou você acha que isso é disseminado pela sua experiência? Eu acho que... Do estudante, eu estou dizendo, né? É bem característico do oriental. Você acha que sim, né? Que tem uma mesologia, como você coloca no seu verbete aqui, uma possível influência mesológica. Sim. É interessante ver isso. Gente, nós vamos passar aqui para as perguntas, mas antes eu queria dar alguns recados. Olha, nós vamos ter o segundo simpósio internacional de conscienciometrologia. Isso vai acontecer 4 e 5 de julho de 2015, no auditório do discernimento. Então, é para trabalhar a conscienciometrologia. Nós vamos ter também teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. 19, 20 e 21 de junho, módulo 1, 28 e 29 e 30 de agosto, módulo 2. Os docentes serão o professor Everaldo Bergonzini e a professora Juliana Remédios. Nós também vamos ter, agora em junho, o projetário, desenvolvimento da projetabilidade lúcida interassistencial, com a professora Ana Luísa Rezende. Vai ser do dia 26 a 28 de junho, no Hotel Mabu, aqui próximo ao CAEC. Então, é de 26 a 28 de junho. E, por último, aqui, nos nossos recados nesse momento, a gente vai ter em julho, de 24 a 26 de julho, campo avançado de auto-mega euforização, que é aquela técnica que o professor Valdo trabalhou durante muito tempo aqui no Tertuliário, e agora já se vai fazer curso aberto para isso. Os epicons do curso são os professores Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini, e também vai ser aqui em Foz do Iguaçu, no laboratório do acoplamentário, se eu não estou enganada. Tá? Então, e esse evento, vai ser no Hotel Mabu. E esse evento é em prol da construção do laboratório das dinâmicas aqui no CAEC. Então, a pessoa que se inscreve, ela automaticamente também está ajudando a construção desse laboratório que a gente está realmente precisando, porque o número de dinâmicas que a gente tem aqui está crescendo muito, tem muitos visitantes, né? Então, a gente quer construir um laboratório para esse sentido. Então, professora Arissa, Estrangeirismologia, página 13, terceira linha. Por que a maioria dos estudantes desconhecem a necessidade da aplicação do aprendizado paciente, step by step, permanecendo ansiosos em aprender rápido? Por que você acha que existe essa ansiedade e não o uso do step by step, que seria o ideal na situação do estudante? Eu penso que tem muita relação com o imediatismo, né? A pessoa ela quer que o conhecimento chegue nela de imediato, que ela já saiba tudo na hora. Sendo que não, a gente tem que ir construindo aprendizado aos poucos. Não tem como você chegar e tentar aprender uma coisa de uma vez só. Tem que ter paciência. Eu acho que tem que pensar também, além disso, muito a ver com a idade, né?
Também. Porque né, as pessoas mais jovens, geralmente, elas são mais assim, aceleradas, né? São mais ansiosas, né? Na média, né? A gente não pode generalizar. E tem também aqueles joguinhos de vocês, que tudo muito rápido, né? Tudo eles são tudo assim. Eu vejo pelos meus alunos, eles são muito taque. A juventude hoje é muito taque, né? É tudo muito rápido. Quem sabe isso tudo também influencia não ter paciência, né? De estudar, de escutar, de elaborar mentalmente. Eu acho que toda uma combinação, né? Sim. De fatores. Estrangeirismologia de novo, página 13, quarta linha. Poderia nos falar mais sobre a importância do carpe diem lúcido? Assim, carpe diem lúcido, porque geralmente as pessoas levam em conta o carpe diem muito relacionado ao hedonismo, né? Ao prazer imediato. E, na verdade, é importante ter o carpe diem lúcido, porque você tem que saber relaxar, saber ter lazer, aproveitar o dia, como é a tradução dele, né? Exatamente. Lucidamente, com racionalidade, né? E o perfeccionista tem dificuldade de fazer isso. Sim. Patologia, página 14, 15ª linha. Por que tanto a SOCIM quanto a escola estimulam tanto a importância dada às notas? Como reverter esse quadro? Essa pergunta é boa. É difícil. Difícil essa pergunta. Mas por que você acha que os estudantes se preocupam tanto com a nota? É para passar só? Tem mais coisa por trás? É porque tem a questão da competição, né? E é porque é o que aparece, né, para as pessoas, a nota. Eu lembro de uma escola que eu estudei, que eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas existia um quadro de honra. Esse quadro de honra colocava bimestralmente os alunos, o nome dos alunos que tinham tirado mais que 9. E eles deixavam isso na quadra, para que todo mundo visse. Então, quando saía o quadro de honra, saía todo mundo correndo para ver quem é que estava lá. Eu não sei se isso é bom, ou pedagogicamente falando, ou se isso gera mais estresse no aluno, né? Que é o que vai gerar esse perfeccionismo, às vezes, exagerado. O que você acha, Larissa? Você queria um quadro de honra na sua vida? Eu acho que é complicado, porque aí mostra como a escola valoriza as notas, né? E não necessariamente o esforço da pessoa para aprender, o processo de aprendizado em si. Também acho isso. E você tem alguma noção que a pergunta é como reverter esse quadro? Tem alguma ideia? É difícil. Quem sabe vem pelo um pouco dos professores também, né? E da administração da escola. Eu queria comentar, porque o meu marido, ele é 18 anos, foi professor da universidade e ele teve várias casuísticas de aluno dele, que ele sabia que ele era bom, chegava no dia da prova devido a um nervosismo por causa daquilo ali. Então, o que ele fazia? Ele mandava o aluno ir lá fora, entendeu? E ele levava em conta não a nota só da prova, mas o aprendizado como um todo do aluno. Eu achava isso... É verdade. É consciência do professor também, porque o professor, ele sempre tem aquela desculpa que ele está naquele sistema, que ele tem que cumprir, mas não é. Né? Também mas tem como... ele tem maneiras de dar as notas, levando em consideração outras situações. Vamos supor, por exemplo, naquele dia o aluno também, que no meu curso de pedagogia, isso eu também te discutia. O aluno perdeu, vamos dizer assim, um parente dele, um acidente, alguma coisa. Dia da prova. Você acha que nota que vai ser? Entende? Não vai ser boa a nota. É bom nem fazer a prova. Isso. Então... Agora, você tem que ver também o processo do aluno. Quem sabe uma saída, não é? Individualização, né? Assim, não massificado. Exatamente isso que você está falando, a individualização. Porque tem um caso individual, né? Não pode ser, não pode ver a classe como um todo. Mas você pode ajudar, Yu. Então, a Arissa, talvez ela não esteja lembrando, mas ela estudou numa escola que era uma cooperativa de pais, lá em Venda Nova do Imigrante, né? E a metodologia que essa escola adotava
ela levava em consideração o aluno no seu autodesenvolvimento. Então, legal. a avaliação era dada para o aluno de acordo com aquilo de patamar de aprendizado e de evolução que ele conseguiu obter. Perante ele mesmo. Perante ele mesmo. Isso é legal. Isso, entende? Então, era o processo. Então, e a própria, vamos dizer assim, a própria natureza da escola, que é uma cooperativa, o cooperativismo, de certa forma, já mitiga um pouco essa questão da competição. Da competição. Né? Então, e essa escola, assim, eu considero que teve assim, um papel muito importante na formação dos nossos três filhos. Né? Agora, Celso, é uma faca de dois gumes, porque da mesma maneira que a gente tem alunos como a Arissa, se você não precisa estressá-la porque ela vai responder bem, existem aqueles alunos que se você não estressar, eles não vão fazer nada. Então, numa classe, isso é complicado, não é? Sim. Você tem que ter. Então, você não pode estressar demais aquele que já é muito dedicado por si mesmo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquele outro aluno que, se você não apertar, não faz nada. Mas então, eu acho que essa metodologia é melhor. de um atendimento individualizado permite ao professor, né, trabalhar cada um na sua característica, né? Esse é o ideal, que é o individualizado que ela estava falando. Isso. Bem, professora Arissa, pensenologia, página 13, segunda linha. Poderia relacionar os egopensenes com o tema do verbete? Com certeza, né? O ego pensene é preponderante no estudante perfeccionista, porque ele está centrado nele mesmo, na autoimagem dele, sempre preocupado com ele, não com os outros ou com o aprendizado em si, necessariamente. Então, é basicamente toda hora, ele só quer saber da própria necessidade. Quer dizer que você acha, por essa sua resposta, que a base do perfeccionismo é isso? Você acha isso ou não? Qual é a base, a estrutura maior que sustenta esse traço? É o ego pensene? Não. Você acha que não é? Não. É uma consequência, né? Eu acho que é muito mais assim de insegurança, não exatamente de ego pensene. É um problema de insegurança íntima. É profundo isso aí, para se a gente for estudar, é profundo. Muito bem. Pensenologia, página 13, terceira linha. O que caracteriza os crassopensenes? O que caracteriza os crassopensenes? Os pensenes que estão muito vinculados ao erro, né? Tudo. A pessoa está ligada nisso, é isso? E existem pessoas, eu acho que quem sabe, se a gente for estudar o Mater Pensene do perfeccionista, ele está sempre com aquele medo do erro, né? Sim. E é o que você está querendo falar aqui. Agora tem mais um. Página 13, pensenologia, terceira linha. O que se pode falar sobre os arrogopensenes? É de arrogância, não é? De arrogância. E aí, qual é a relação disso com o perfeccionismo que você fez? Na verdade, assim, é meio paradoxal, né? É meio contraditório o estudante perfeccionista ele ser arrogante, porque a base é a insegurança, né? Mas eu vejo assim que existe uma certa arrogância, porque a pessoa ela busca a perfeição e por mais que ela não acredite ser capaz, porque sempre ela fica se menosprezando, ela quer ser melhor do que os outros, ela acha que pode ser melhor que os outros, que é melhor que os outros. Deve ser. Então, ela convive, por um lado, com uma insegurança e, por outro lado, com vislumbres de arrogância. Eu não sei exatamente se é um mecanismo de defesa, às vezes, para ocultar a insegurança, assim, pensar que é melhor que os outros. Agora, por outro lado, eu não sou psicóloga, né? Então, não sei. Mas se a pessoa ela é arrogante demais, a expectativa dela perante ela mesma é enorme. E isso deve dar insegurança. Tem lógica isso? Celso,
Celso está pensando. Eu não sei se vocês concordam, né? Porque se a pessoa tem uma expectativa demais, que ela sempre quer agradar, ela se coloca numa situação de desafio, e isso pode gerar insegurança, né? Agora, o inverso também pode ser, então é complicado. Uhum. Bem, patologia, página 14. Segunda linha. Esclareça, por favor, a confusão entre fazer o melhor possível e atingir o melhor idealizado. Então, é que o estudante perfeccionista ele tem muito de estabelecer metas irrealistas. Então, ele idealiza muito as coisas que ele pode fazer, sendo que ele confunde entre o que ele pode fazer de melhor com as habilidades dele, com as capacidades dele, e atingir aquilo que, às vezes, ele não está ainda no nível dele para atingir. E essa é a diferença, né? É. O Celso, você que trabalha com alunos pré-vestibular, como é que você vê essa situação na prática desses meninos ali? Veja da bem, frustração. Então, é assim, existem alunos que ainda realmente não têm a maturidade para poder analisar e avaliar com discernimento, que na verdade isso é uma coisa difícil em qualquer idade, né? Mas na adolescência ainda existe muita imaturidade, né? Então a própria escolha da profissão, né? E aí os alunos vão às vezes muito na moda, na onda, né? Então, exatamente essa questão de saber o que se quer, eu vejo que na média da população é difícil nessa idade. É muito difícil. Hoje em dia já existe muito mais apoio com relação a isso, porque já existem apoios psicológicos na questão de ajudar, né, a questão vocacional, né, aqueles testes todos lá, acho que isso ajuda muito, já tem mitigado bastante problemas. Mas é que a gente vê claramente assim, o aluno que ou ele está idealizando, né, e são dois extremos sempre, né, e tem uma média, claro, mas ou ele considera que é uma meta impossível, e aí ele então diminui a meta dele, né, ou então ele subnivela, né, ele ainda não está preparado para aquela meta, aí ele acaba se estressando porque ele não vai atingir assim, dentro daquela claro. ansiedade e pressa que eles têm, né? Mas o que a gente observa como professor é assim, em média, em 3 anos, se o aluno se dedicar bastante, é o tempo que leva mesmo para ele estar preparado para um desafio que, num primeiro momento, ele pensa assim, é impossível para mim. Então, se ele se dedicar 3 anos, é o tempo médio. E dá. Dá. E se você pensar realmente, por exemplo, uma adolescente de 17 anos, escolher a profissão que supostamente ele vai abraçar para o resto da vida, não é fácil. E ainda a gente tem mais um inconveniente, né, dos tempos modernos, que muito provavelmente a profissão dele vai deixar de existir durante a vida dele. Então, por isso que o estudo nunca deixou de ser mais importante ainda nessa nossa época. Então, o estudo é estudo, isso é uma verdade. Por quê? Porque a pessoa vai ter que se preparar para mudar de profissão ao longo da vida, pelo menos umas 2 vezes. E isso é normal, né? Vai ser normal, já é normal. Já é normal. Já é normal. Tem que pensar. Por isso que é muito estresse para uma pessoa muito nova. E ainda a sociedade cobra mais, e aí tem o problema do vestibular, e aí é realmente difícil. Uma fase difícil para o adolescente, né? Arissa, Fatologia, página 14, 4ª linha. Poderia discorrer a respeito de o perfeccionismo confundido como sendo excelência na socin patológica? Então, é que atualmente, assim, as pessoas acham que perfeccionismo é uma coisa boa. Que é bom ter funcionários perfeccionistas, é bom ser perfeccionista, porque a pessoa vai fazer as coisas direito. Mas é uma avaliação superficial, porque não percebe como a pessoa sofre com isso e como ela deixa de fazer muita coisa que ela podia estar fazendo. E, na verdade, é uma disfunção, né? É uma disfunção. Eu tenho muitos alunos, eu não sei se você tem, Celso, que tem gastrite.
Tem 18 anos, estou com um processo de gastrite. São vários alunos com gastrite com 18 anos. Enxaquecas diárias. Eles têm enxaquecas diárias. É uma coisa assim, claro, não é só por causa do estresse, do perfeccionismo, existem outras coisas. Mas você vê que é um conjunto que deixa o jovem hoje mais doente. Sabe aqui, eu li uma reportagem também que eu achei bem interessante que o assunto está comentando. Os jovens nessa fase, eles estão fazendo uso da Ritalina. Por quê? Porque ele ajuda no processo de memória. Só que essa medicação, com o tempo, tem as suas consequências. Então, isso também eu vejo também que é uma coisa bem séria que está acontecendo também, né? O uso da medicação para ajudar, entendeu? Sendo que não há necessidade, né? Tem que fazer todo, né, um diagnóstico e tudo, né, sobre orientação médica, e eles tomam por conta, devido à pressão enorme, né, que é exercida. Então, eu vejo também que é interessante os pais fazerem uma espécie de acompanhamento também nessa fase, também, né, todo o suporte também, né? Porque eles já vão, vamos dizer assim, já estão enfrentando uma fase difícil. Às vezes, os próprios pais também fazem aquela pressão, porque é um gasto financeiro, às vezes a família poupou a vida inteira, entendeu como? Então, há todo esse processo também, às vezes, que né, tá por detrás ali, que às vezes os pais nem estão muito conscientes, muito lúcidos daquilo ali, né? Não, e se tem irmãos que se deram bem, piora. Porque daí o mais novo tem que seguir os mais velhos. Nessa questão que foi trazida da confusão, né, do perfeccionismo ser valorizado na SOCIM, acho que tem erro conceitual aí, né, de conceituar porque o alto esforço é necessário, né? E com a educação no Brasil, do jeito que está, para as pessoas, né, para os adolescentes, jovens passarem no vestibular, tem que se esforçar, né? Só que a questão do perfeccionismo é que é o processo emocional, né? E ela traz bastante aqui. Por que você, né? Qual que é a meta? Por que você vai estudar, né? E assim, o problema é o sofrimento que traz para a pessoa. E muitas vezes a meta é porque quer mostrar para os outros que é bom, né? Que a pessoa é boa. E tem muita questão do loco externo, né? De querer reconhecimento, essas questões que ela traz bastante aqui. Então, o foco, aonde que você quer chegar? Então, não importa, né? E aí depende de cada um. Dependendo da base educacional que você tem que se esforçar mesmo, né? Só que tem a questão do soma que foi comentado aqui. A pessoa tem que estar atento, né? Tem que estudar. Mas tem que estar atento também para a questão do soma, né? Do limite, ver, né? Do o limite, exatamente. Do né? Nessa mesma questão do perfeccionismo como sendo excelência SOCIM patológica, eu penso assim que a sociedade ela não está nem aí com a questão da consciência, né? Então, é lógico que o perfeccionista é um excelente profissional, mas ele não está preocupado com aquela consciência que está sofrendo. Então, é por isso que para a sociedade ainda é importante uma pessoa perfeccionista, porque não olha para a consciência. Dá menos trabalho, né? E o mesmo processo da Ritalina, desse processo. Os pais, eles querem nota, mas não está preocupado com a consciência que está por trás. Para o professor, como você está falando, para o professor, sim, é menos trabalho você ter um aluno assim. Sim. Você não tem trabalho daí, né, Celso? Quer dizer, tem, mas é menos do que aquele, ou você acha que não? Na verdade, eu acho que existe até uma confusão nessa questão do perfeccionismo, porque eu estava refletindo aqui, porque, claro, cabe como uma luva para mim, eu tenho traços disso, né? Não à toa que acho que a Arissa deve ter uma questão genética. E também, por hipótese, né? Além de eu ser japonês, descendente japonês, essa questão oriental, mesológica, né? Sou filho mais velho, o japonês cobra isso do filho mais primeiro, velho. Né? Então, tem uma série de fatores, claro. Ela foi esperta, ela nasceu mulher e é mais nova. É mais nova. Ela foi esperta. Essa pressão, com certeza. Ela não teve. Então, as hipóteses são outras. Mas, assim, na verdade, o funcionário, ou né, a pessoa perfeccionista, em geral, ela não consegue terminar o trabalho. Em termos de produtividade, ela é mais improdutiva. Entende? Porque ela não consegue chegar no seu ideal, então ela não termina. E normalmente ela abandona mesmo. E ela fica procrastinando. Então, na aparência, ela
entende? Por causa até desse processo de loco externo, ela parece ser muito eficiente, porque realmente é tudo muito bem feitinho, né? Mas em termos, vamos dizer assim, de resultado prático mesmo, às vezes isso não é alcançado. É fato, sabe? Fala. Eu vejo assim que produz, sim, mas produz aquém da capacidade dele, que ele podia estar produzindo bem mais. Mas você Sem sabe, Arissa, sofrimento, a fala dele me lembrou uma coisa. Uma vez eu peguei um aluno, o melhor aluno para orientar no TCC de final de faculdade, sabe? Aquele projeto de final de faculdade. Ele era o melhor aluno da classe. E eu falei assim, bom, eu como uma boa professora, eu falei, não vou ter problema com esse aluno. Porque ele era o melhor, ele escreve bem, ele produzia bem, ele fazia boas peças, que era do material que ele tinha que fazer, mas enfim. E começou a orientação e o texto não chegava. E o texto não chegava e os alunos não tão bem qualificados já estavam adiantados, os outros que eu estava orientando. E ele nada, e eu ia, sentava, conversava com ele. Não, professora, está tudo na minha cabeça, pode ficar sossegada e tal. Até que um belo dia ele entregou uma parte, mas faltavam o quê? 20 dias para entregar o material. Eu chamei e falei, olha amigo, como é que é isso? Aí ele começou a chorar. Aí ele caiu em prantos e eu falei assim, mas por que você está chorando? Ele falou, porque não está do jeito que eu queria. Aqui não é isso, né? Eu falei, me poupe, por favor. Não é? Você está sofrendo à toa, não é o único projeto da sua vida. Dá aqui o que você tem para poder avaliar, porque senão você vai reprovar. Você simplesmente vai reprovar. E é bem isso, porque fica naquela preocupação de agradar o orientador, de agradar não sei quem, e não solta o material. E aí ele ia reprovar, mas no fim passou, né? Mas não passou com a melhor nota. Teve aluno menos qualificado do que ele, que tirou uma nota melhor que a dele. E eu conheço esse aluno, em termos de capacidade, como você estava falando, ele é superior, mas não consegue apresentar a capacidade que ele tem, né? Nesse momento de estresse, que é o que você disse, né? Não termina. Tudo bem. Fatologia, página 14, 18ª linha. Gostaria que aprofundasse a expectativa de poder controlar os outros, a fim destes realizarem os próprios desejos. Então, é uma questão assim bem característica do perfeccionismo é que ele tem essa noção de que as coisas têm que ser do jeito que ele quer. Tipo, tem que estar tudo certinho, não pode, nada pode mudar dos planos que ele tem. E nisso ele é intolerante em relação às pessoas, né? Então ele pensa que as pessoas estão no mundo para servir a ele, basicamente. Como se fosse assim, eles têm que fazer do jeito que eu quero. E acaba querendo controlar os outros, mandar neles, fazer eles fazerem o que ele quer. Isso aí. Até porque, nesse caso, eu entendo que se fizer diferente, gera insegurança no perfeccionista. Que fugiu, como você disse, né, da maneira dele ver. Ou ele acha que está errado o modo como as outras pessoas fazem. Acha que só o dele está certo. Então, as pessoas têm que seguir aquele modelo que ele propôs. Tem. Patologia, página 14, 5ª linha de baixo para cima. O que se pode comentar acerca de o ato de rir dos próprios erros? É ter essa leveza em relação aos erros, né? Não ficar carregando, achando que o mundo vai acabar porque fez alguma coisa errada. É ver assim as coisas com mais leveza, né? Com mais maturidade, né? O mundo não acaba mesmo. No dia seguinte chega e as pessoas nem prestam muita atenção. No fundo, as pessoas nem prestam muita atenção. Na parafatologia, página 14, 1ª linha. Poderia falar a respeito da hipótese da origem multiexistencial do perfeccionismo? Então, o perfeccionismo, como ele é um traço assim, complexo, é difícil de você adquirir ele em uma vida, assim, eu acho. Porque ele é a forma como você vê as coisas, é o filtro que você usa para ver o mundo. Então, é quase um modo de funcionamento.
Então é difícil você simplesmente virar perfeccionista da noite para o dia. Ou apenas... Celso, na sua experiência, o que você acha disso? Eu não sei, eu tenho por hipótese que, por exemplo, Leonardo da Vinci era perfeccionista, ele não terminava as obras dele. É fato. Né? Mas é fantástico, as coisas que ele fazia né? são geniais. Né? Então, eu imagino que, claro, a análise da Larissa é perfeita, né? Não tem como ser perfeccionista da noite para o dia. Isso da noite para o dia, esse é um traço consciencial. E se nasce em família perfeccionista, é porque já está dentro daquele holopensene. Provavelmente. É uma hipótese, né? É uma hipótese. Pode ser. E são os afins se atraem? Cara do céu, os seus pensamentos. Estamos pensando. Mas é que a gente tem um filho que não é perfeccionista, entende? Então, isso que eu estou levando a pensar também. Pode ser que às vezes nasça na família para ganhar um pouquinho do traço. Esse é o copo cheio. Não, é que eu estou pensando nos filhos. Copo cheio, é que tem um que não é perfeccionista. Tem um que não é, né? Então aí eu fiquei refletindo, puxa, deve ter a questão da afinidade, mas também deve ter a questão de alguém que não seja o único traço de afinidade, não, claro, obviamente, claro, né? Obviamente, sim. Mas as pessoas, os perfeccionistas se dão não, mas bem. a Itsuko também não é perfeccionista, né? Itsuko não é. Itsuko ela não, né? Não, ela é bem prática. Bem tranquila, né? Porque eu vejo pelos alunos, né? Não tenho filho, não ando com adolescente, assim, que não seja na escola. Eles se unem. Ah, sim. Eles andam entre si, porque o perfeccionista, de maneira geral, para o dia a dia, ele não suporta muito aquele outro que é excessivamente desleixado. Ele não vai fazer trabalho junto. Vai, Larissa? Não vai, né? Eles se unem, eles têm afinidade, claro, porque eles pensam igual. No melhor, né? De fazer o melhor. Tá certo. Cheio, né? Tem um lado... não dá para dizer que é um lado bom, mas se você pensar numa pessoa que é relapsa, né, que ela não tem essa dedicação toda, e um perfeccionista, se ela conseguir perceber, como a Larissa coloca aqui na terapeuticologia, né, a compreensão do mecanismo de ação da patologia. Então, ela perceber que esse traço, né, ela conseguir reciclar esse traço, tirar o processo emocional, ela já tem um traço, né, que se converter, né, em detalhismo vai ganhar muito. Porque até chegar no detalhismo é um passo muito grande. Eu também penso assim, eu acho que tem que dar uma burilada, né? Exatamente. Uma burilada no traço. É um trafor que pode virar um trafor, um mega trafor. Que pode virar um mega trafor, com certeza. E aí entra no detalhismo e outra. Geralmente o perfeccionismo ele é exaustivo, né? Ele é incansável quando ele quer a coisa. Então isso é positivíssimo. Claro, com limite, tem que aprender a ter limite, não é isso? Sem sofrer, não sofrer com isso. Mas se tirar esse lado... A passo que a Larissa está buscando também, né? Ela traz muito bem aqui, ela é bem detalhista, né? Traz bem o passo a passo aqui mesmo. Perfeito. Na parafatologia, página 14, 7ª linha. Exemplifique, por favor, a aquisição de autoconfiança, eliminando o hábito da vampirização energética. É porque o perfeccionista, como ele tem essa insegurança, ele sente uma carência energética. Então, ele vai lá em busca de energia das outras pessoas, né? Não é uma coisa consciente, necessariamente, né? E assim que ele consegue ter autoconfiança, consegue se autossustentar, porque não é uma coisa assim por maldade ou outra coisa assim, é mais por insegurança mesmo. Né? É um instinto, né? É um instinto de proteção. Tem lógica isso. Polinomiologia, página 16. Poderia detalhar e, se possível, exemplificar a respeito do polinômio inteligência somática, inteligência emocional, inteligência intelectual e inteligência parapsíquica? Esse polinômio aqui, ele mostra para mim que é importante todas essas partes da vida, né? Não é só a inteligência intelectual, que é o que o estudante perfeccionista, ele só olha para a inteligência
intelectual. E ele não tenta ser inteligente em relação ao corpo dele, cuidando do corpo, da saúde. Não é inteligente emocional, fica totalmente desequilibrado. E muito menos parapsíquica, né? Porque não tem como desenvolver o parapsiquismo se você continua sendo perfeccionista. Então tem que ser esse conjunto, tem que considerar as várias modalidades de inteligência. Agora, isso aqui que é a maturidade, né? Quando essa pessoa consegue equilibrar essas inteligências, ela atinge um nível de maturidade consciencial muito maior. Patologia, página 14, nona linha. Patologia, página 14, nona linha. A autoimagem distorcida negativamente. Poderia expandir a sua experiência a respeito disso? Agora te pegou, Arissa. É visão trafarista, né? Toda hora eu ficava pensando que eu não era boa o suficiente, que ninguém ia dar bola para mim, que não tinha valor. Aí começa a achar que você não tem nada, né? Sendo que todo mundo tem qualidade, né? Todo mundo tem trafor. Essa era a sua imagem distorcida? Era assim que você se enxergava? Sempre enxergando os trafares, né? Nunca e desconsiderando totalmente os trafores. Loucura, hein? Conhecendo a Arissa do jeito que a gente conhece e ela imaginar isso dela, realmente estava distorcida. A Arissa estava fora da casinha, Arissa. Não é, gente? Que isso? Tudo bem. Fatologia, página 14, 10ª linha de baixo para cima. O fato de não se poder agradar a todos. Por favor, se possível, relacione esse fato à política demagógica de querer agradar sempre a todos. Então, vamos de novo. O fato de não se poder agradar a todos. Ela quer que você fale isso com essa demagogia, né? Do porquê que a gente tem que agradar a todos sempre. E aí, por que tem que agradar a todos sempre, Arissa? Isso é o que o perfeccionista pensa, né? Isso. Que é mais por uma questão de preocupação com a autoimagem, né? De novo, a insegurança, não é isso? Agora é o loco externo que ela falou. Agora, isso eu estava lembrando, quando você fala de agradar a todos aqui no seu verbete, as adolescentes com problema hoje de imagem, né? De corpo, inclusive. As loucuras que se faz hoje em função desse perfeccionismo de corpo, né? Porque existe o perfeccionismo intelectual, que é o que você está falando, mas ela pode ser aplicada em outras áreas, né? Uhum. E aí gera uma disfunção no adolescente enorme. É duro ter alunos que o tempo inteiro eles estão se olhando no celular na sala de aula, ajeitando o tempo inteiro na sala de aula eles fazem isso. Na sindromologia, a síndrome do impostor, qual que é a relação da síndrome do impostor com o perfeccionista? Esse pensamento de que ele é uma farsa, né? Porque, assim, por mais que ele tire notas boas, por mais que ele seja reconhecido assim, como um bom estudante, sempre vem aquele pensamento que uma hora a máscara vai cair, todo mundo vai descobrir que ele é burro, sei lá, alguma coisa assim. Sempre tem esse sentimento, porque ele não sente confiante com o trafor dele, que é a intelectualidade. Ele acha que uma hora vai acabar, vai sumir, e as pessoas vão descobrir. E de onde vem isso, Arissa? Essa crença? De onde você acha que vem isso? A insegurança, né? A baixa autoestima. Realmente interessante. A senhora queria fazer alguma pergunta? A senhora podia pegar o microfone? Passa o microfone para ela, fazendo favor. Pode falar. Levantou a...
Só que fala no microfone, por favor. Deseo de agradar a todos. ¿Es perfeccionismo o asediología? Mas por que a senhora faz essa pergunta? Porque, de qualquer maneira, é um traço autoassediador e heteroassediador, não deixa de ser, né? Es una actitud que, no sé si se me entiende, Sim, entendo. que lleva a perder energía. Claro, eu ia falar isso, é o que ela falou de vampirização, né? Não sei se a senhora viu ela falar há pouco tempo, né, Arissa? Que a pessoa perfeccionista, ela vampiriza. Fala um pouquinho como é que você explicou essa coisa da não entendi a pergunta dela. Ela perguntou se o agradar a todos, não existe uma vampirização de energia. Ah, sim, sim. É a necessidade de ser admirado, de ter atenção, né? Então ele acaba puxando energia para. Ele rouba a energia do outro. ¿Cómo? Ele rouba, ele tira, ele saca energia do outro. El perfeccionista. Sí, pero son los asediadores que inciden o que actúan sobre la persona, Nem sempre. llevándola Nem a lo sempre. negativo. Não, nem sempre. Às vezes é ela mesma. Ela é a sua autoassediadora. Estou falando espanhol, não precisa ter assediador externo, senão ela não entende. Não precisa ter assediador externo. A pessoa pode ser a sua assediadora. No caso da Arissa, aqui até certo ponto no tema dela, o perfeccionista, ele é um autoassediador. Ah, sí. Não hace falta ter outro. Entende? Não precisa ter outro assediador. Só, ele por si só já basta. Ok? Terapeuticologia, página 17. Comente com exemplos o item 7. Eliminação da competitividade e do pensamento trafarista, aceitando a si próprio com todos os trafares e trafores. Quer dizer, você colocou isso como terapêutico, né? Uhum. Ela queria que a pessoa quer que você comente isso. Como é que chega nisso? Aceitar, a mágica está, aceitar a si próprio com todos os trafares e trafores. Eu acho que a chave para isso é você entender a multiexistencialidade, né? Perceber que você é assim porque muitas vidas você cultivou alguma coisa. Então, você não tem que comparar com outra pessoa só porque você está vivendo a mesma época agora e tal. Achar que você tinha que ser tão boa igual a ela. Não, a pessoa ela tem mérito por ser daquele jeito, ela fez alguma coisa nas outras vidas e por isso que ela é assim. Você tem que se entender que você está em outro nível, tem que parar de ficar querendo comparar e ser boa assim num instante, tem que cultivar as coisas, né? Perfeito, é o auto-esforço, né? A pessoa supera com muito auto-esforço. Patologia, página 14, nona linha. De que maneira o perfeccionismo contribui para a autoimagem distorcida negativamente? De que maneira o perfeccionismo contribui na autoimagem distorcida? É que a pessoa ela acha que tem o dever de ser perfeita, de nunca errar. Então, toda hora ela tá achando que tá ruim, nunca tá satisfeita, porque o ideal dela é a perfeição. Então, ela acaba sempre se achando, se subestimando. Porque o ideal é impossível de ser alcançado, Sim. né? Muito bom. Fatologia, página 14, 12ª linha. Poderia aprofundar sobre a falta de empatia decorrente da baixa capacidade assistencial. Então, na 12ª linha, a falta de empatia decorrente da baixa capacidade assistencial. A baixa capacidade assistencial, ela começa porque o perfeccionista ele está totalmente centrado nele mesmo. Então, ele não consegue perceber o outro. Não consegue perceber os sentimentos dos outros, o que está acontecendo com o outro. Então, um exemplo bom que
tenho disso, de estudante perfeccionista, é que tinha muitas vezes que eu tirava assim uma nota 8, 7 e ficava reclamando para as pessoas, falando, nossa, como eu fui mal, por que eu errei essa bobeira, e não sei o que lá. E as pessoas tinham ido pior do que eu. Então, eu deixava as pessoas para baixo. E isso é uma falta de empatia e não é nada assistencial. Perfeito, é isso mesmo. Agora, à medida que você estava falando, eu pensei numa coisa aqui, ó. O perfeccionista, ele não tem olhos para os outros, não é isso que você está falando? Sim. Então, ele também não tem olhos para ver os trafares dos outros. Por isso que ele acha que os outros é sempre melhor. É, pode ser. Pode ser, né? Que é o copo, ele tem aquela visão de copo vazio, negativa, né? E como ele não vê o detalhe do outro, ele só vê o que o outro tem de bom, às vezes. Pode ser que isso reforce, né, a crença dele de ser uma pessoa pior do que a média. Sim. Não sei, pode ser uma hipótese. Legislogia, página 16. Poderia fazer um cotejo da lei da atração dos afins com o tema do verbete? É exatamente isso, né? Com a família, principalmente. Que é muito provável que, se você é perfeccionista, você pode estar rodeado de outras pessoas perfeccionistas. Isso foi diretamente. Quer dizer que na sua família só um, a Itsuko também não? Não. E nem o irmão. Então são só 3. É. Tem um irmão, você e o Celso se declarou aqui perfeccionista. Mas isso passa com o tempo, não passa, Celso? O que você acha? Eu acho bacana que a Arissa fez, na idade dela, né, um autodiagnóstico, uma autoterapêutica, e, na verdade, é um processo isso. E aí, eu estou nesse processo ainda, né? Então, muita coisa já foi resolvida, mas levou muito mais tempo. Claro. Né? Não tinha essas técnicas cedo, todas. né? Claro, é um negócio bem bacana, né? O processo autoterapêutico da verbetografia, sabe? Isso é... E além disso, um traço, né? E além disso fica o registro para que as pessoas, né, que tenham eventualmente esse traço já possa partir desse, né, desse trabalho e já... Agora o bom é a resolver. banana technique, né? A banana technique. Roquitas, né? Tipo assim, que se dane, o que vai fazer? Foi o meu melhor. Foi o meu melhor. Mas é bacana, sim. Paradoxologia, página 16, quarta linha. Poderia explicar o paradoxo. Inteligência intrafísica excelente. Inteligência evolutiva ausente. Interessante esse paradoxo. É que ele procura inteligência intrafísica, né? Então ele está bem, é intelectual. Mas no sentido evolutivo, não é porque... Qual que é o ponto de ser perfeccionista, né? Você está só defendendo a própria autoimagem e não tem nada de assistência, não tem nada de evolutivo nesse traço. Então, você acaba só sendo intelectual, mas não tem nada de evolutivo, porque destrói o soma, não consegue cumprir a ProEx. Sofre. Né? Agora, pensando bem, é um traço absolutamente irracional, né? É tão irracional porque se você pegar a escala evolutiva, vamos dizer que a pessoa esteja ali nos 30%. 35%, tem gente que pode ser que esteja nos 50%. Mas ele tem 50% ainda, ou 70% de aprendizado. Então, ele tem muita possibilidade de erro. A possibilidade de erro no nosso nível é muito maior do que a possibilidade de acerto. Então, não tem muita lógica, né? Ter esse traço de perfeição, porque não... A medida também, qual é a medida da perfeição? Complicado isso. Mitologia, página 16, segunda linha. Comente, por favor, o mito de somente o alcance do primeiro lugar possuir valor. Isso é coisa de brasileiro. Esse mito, né? O mito de somente o alcance de primeiro lugar possuir valor.
É que as pessoas elas valorizam muito o sucesso, né? E não veem que nesse sucesso, na construção do sucesso, existem muitos fracassos no meio, né? Então, e também o primeiro lugar não é assim, o perfeccionista ele sempre almeja ser o primeiro, o melhor de todos. Então, a comparação dele é sempre com as outras pessoas que estão ao redor dele. E não faz sentido isso, porque existe valor no esforço da pessoa, que também ficou em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Existe valor na pessoa que ela conseguiu o melhor que ela podia, né? E não necessariamente o primeiro lugar. Tem o dia, né, gente? O dia da prova, o dia do exame, que às vezes, como falaram, a pessoa não está bem, às vezes, naquele dia, não foi o mais feliz. Mas isso tem muito a ver com esporte também, né? Que a medalha de ouro, a medalha de prata não tem tanto valor. O Brasil é muito isso, né? Se você ficou em segundo lugar num jogo de esporte, ninguém nem assiste o jogo. Tem que ser ouro, tem que ser primeiro, tem que ser campeão. Vice não tem vez, né? Tem muito essa ideia. Patologia, 9ª linha. Poderia aprofundar o item, o aumento do cortisol? É por causa do estresse, né? O estresse leva ao aumento do cortisol e isso é prejudicial ao organismo, né? Quais são os efeitos do aumento do cortisol no corpo? Suco. Pergunta a mãe médica. Aumenta toda uma série de cadeia, né, de hormônios, né, desencadeado que desencadeia o estresse, a adrenalina e tudo mais, né? O sistema imune também, né? E começa a atacar o próprio corpo. Afeta o cortisol, ele diminui a imunidade do corpo, né? Então isso também. Por isso que a pessoa estressada ela tem baixa imunidade, fica mais doente, né? Então, o uso de corticoide, às vezes, se você usando corticoide em excesso, ele vai diminuir sua imunidade. Então, tudo isso vai desencadeando um efeito que vai deletério ao corpo. E vai desencadeando todo um processo acima disso. Estrangeirismologia, página 13. Poderia explicar o Attention Seeking Behavior e a seguir, aí a mesma pergunta da outra vez, a necessidade da aplicação do aprendizado step by step? Então, primeiro o Attention Seeking Behavior. O comportamento que busca atenção, né? Então, como ele tem essa carência energética, devido à insegurança e todo esse autoassédio e tal, o perfeccionista ele tem essa necessidade de ter atenção. E a vampirização que a colega estava comentando. Patologia, página 14, 2ª linha. Poderia contar com a sua experiência no fato da confusão entre fazer o melhor possível e atingir o melhor idealizado? Você já comentou isso, mas como se pode melhorar da falta de abertismo para o aprendizado com as falhas? Como se pode melhorar? Como é que você faz para ter mais abertismo e aprender com as falhas? Como é que faz esse mais abertismo? No caso do perfeccionista, ele tem que aceitar primeiro que ele pode ter falhas, né? Então, ele ser sincero consigo mesmo e perceber que não faz sentido ele achar que não vai errar. Então, o problema do perfeccionismo é que, quando ele erra, ele fica ruminando dentro de si, fica achando que começa a entrar no ciclo, assim, de que eu não tenho valor, as pessoas não vão gostar de mim, um monte de coisa, assim, e acaba não se atentando ao fato de que o erro, você pode aprender alguma coisa com ele, você pode evitar ele da próxima vez. Então, ele fica só naquela coisa de autoculpa e não faz nada para mudar. Então, acho que o ideal, o que tem que acontecer aqui é a pessoa parar esse ciclo e começar a refletir, né, sobre o que ela pode fazer para mudar o comportamento que gerou esse erro. Você acha que o perfeccionista, Arissa, na sua experiência, ele comenta os próprios erros? Não, ele tem vergonha dos erros. Ele tem vergonha. E isso, quem sabe, piore, né?
É, Processo. porque não tem com quem conversar, né, sobre... Não, e a ruminação aumenta, né? Sim. Porque, na verdade, quando você divide o erro com a pessoa, se a sua ruminação é maior que o próprio erro, aquilo dilui, né? Aquilo parece que esvazia. E essa autoculpa diminui também. Então, aquele processo da ruminação mental, ela deixa de existir, porque você expôs, né? Eu vejo uma forma que eu uso ainda e usava é de escrever, né? Escrever o que eu sinto em relação ao erro, por que eu fiz, que aconteceu isso, o que eu estou sentindo no momento. Então, eu vou escrevendo várias coisas. Eu sou sincera mesmo, assim. Tipo, eu digo exatamente o que eu estou sentindo. Não tento ficar mascarando a minha realidade igual o perfeccionista tenta para as pessoas, né? Ele nunca quer expor os defeitos. Ali na escrita ninguém vai ler, então eu escrevo tudo. E aí isso ajuda, porque aí eu começo a refletir mais. Claro. Agora me conta, você já foi no Consim Cobaia? Não. Valeria a pena, né? O dia que já que ela está de férias assim forçadas, né? Isso já é um Consim Cobaia, exatamente. Porque aí dilui isso, né? Aquilo que era tão difícil deixa de ser. Patologia, página 14, 8ª linha. Você traz o autocídio lento, o envelhecimento precoce, o suicídio. Infelizmente, é comum escutar ao nosso redor aqui na França, estudantes que viveram essa sequência de fatos ao decidirem tentar os concursos para as grandes écoles francesas. São cursos preparatórios de 2 anos para ingresso em instituições de elite, é como se fosse o nosso vestibular, né, para federal. A SOCIM estabelece esse padrão como valor e os pais sonham, inconscientes, de impô-los aos seus filhos, os tornando estudantes perfeccionistas. Poderia comentar? Eu acho difícil o pai tornar o filho perfeccionista, né? Eu acho que é uma influência, né? Não é exatamente a origem. Porque se você for observar, tem pais têm filhos e eles fazem dão a mesma educação para os filhos e nem todos vão virar perfeccionistas, né? Então a pessoa já tem uma tendência. Explica os casos. Você tem um irmão que não eu tenho 2 irmãos e um é o irmão mais velho, ele não tem nada de perfeccionista, ele é a pá virada, né? Porque não... E aí... Mas, gente, ele é estudante de medicina também, tudo, sim, né? Tudo certinho. Ele é inteligente, né? Mas não é perfeccionista. Ele passou mais tem mais sorte e inteligência do que juízo, assim? O que se diz? E a gente recebeu a mesma educação, né? Então, acho que não tem exatamente uma relação direta. É mais uma influência. Quem sabe a influência seja maior, obviamente, como você está falando, Arissa, quando a criança tem esse traço. Sim, né? ela já tem a tendência, aí aquilo potencializa, né? Sim. E outras pessoas não são picadas pela moléstia, né? Se elas são autoimunes pela própria, né, traço pessoal, e outras pessoas não são autoimunes, né? Patologia, página 14, 11ª linha. Poderia falar da falta de empatia? Você já falou isso. De que maneira um estudante inquieto pela sua aprovação e assoberbado de trabalho pode pensar que a assistencialidade também lhe poderia ser benéfica? De que maneira um estudante inquieto pela sua aprovação e assoberbado de trabalho consegue pensar que a assistencialidade também lhe poderia ser benéfica? Primeiro que tem aquela questão, né, de que você aprende mais ensinando os outros. E não sei mais. Mas eu acho que vê uma maneira que... É por aí mesmo. E outra coisa, ensinando os outros, olha só o que eu vou falar. Ensinando os outros, você entra em contato com a dificuldade do outro.
E aí você começa a perceber que essas dificuldades, elas são normais, elas são naturais, elas fazem parte da natureza humana, que não é você que tem somente aquilo, a grande humanidade tem dificuldades. Então, isso eu acho que tira um pouco a aura do perfeccionista na hora que ela vê a dificuldade do outro. E às vezes dificuldades que ele não tem, né? E aí ele fala, puxa, eu não tenho essa dificuldade. Então, ele começa a equilibrar isso. E quando ele vai ensinar o outro, ele deixa de enxergar o outro como, vamos dizer assim, um competidor. Então, ele sai daquele foco da competição, que eu vejo isso que é o mais sério, né? E ele procura ver, vamos dizer assim, tudo que ele pode ajudar o outro. O que ele pode, né, nessa interação. Então, eu vejo que a intencionalidade também, nessa mudança da competição, para enxergar o outro, para ensinar o outro, para ajudar o outro, também faz a grande diferença também. Ela traz isso na variologia, Ela, não é ela isso? começa a pensar no outro, né? E também tira o loco interno dela também. Eu coloquei aqui autodisponibilidade para dar suporte intelectual às consciências com dificuldades de aprendizado por meio do voluntário do conhecimento. Monitoria. É isso aí. E a pessoa sai de si, né? Fala isso. Não, não sei se a pergunta, ela estava perguntando a questão da assoberbamento no trabalho, né? Aí não sei se respondeu a pergunta dela. A pessoa que fez a pergunta, ela perguntou como que ela vai lidar com a questão da intelectualidade, além do assoberbamento do trabalho e assistencialidade, né? De que maneira, então, que uma pessoa que está está tão preocupada em si, com o seu trabalho, com a sua aprovação, ela vai conseguir pensar em assistencialidade? Acho que essa é a pergunta, né? Tá. Na hora que ela entender, mas foi mais ou menos o que ela falou, né? Na hora que ela entender, que vai ajudar ela mesma, né? Vem aqui. Fatologia, página 14, quarta linha, de baixo para cima. Peço a gentileza de expandir a segurança pessoal e a aceitação de si mesmo, eliminando a necessidade de aprovação externa. Quer que eu repita? Aqui, ó. Expandir essa ideia, a segurança pessoal e a aceitação de si mesmo, eliminando a necessidade de aprovação externa. Mas isso tem tudo a ver com o que você já falou, né? Que expandir, assim, o significado disso. O que você quis dizer com isso? Isso que ela quer saber. O que você quis dizer com essa ideia? Que no momento que a pessoa ela fica bem consigo mesma, ela não precisa mais ficar procurando achar o seu valor assim no que os outros pensam dela, né? Isso aí. E tem a questão que ela traz no finalzinho da fatologia, a busca do aperfeiçoamento sadio. Também tem outro momento que ela coloca assim, valorização das pequenas conquistas, né? Então, passo a passo, a pessoa vai tendo pequenas conquistas, ela vai valorizando isso e vai aumentando cada vez mais a autoconfiança nesse sentido. Aí a pessoa vai ficando mais segura e não vai precisar tanto de ficar tanto, né? Tem autonomia, não precisa dar opinião 100% não vai existir, né? Então, perfeição não existe. Então. Gente, é um mito, né? A perfeição é um mito, é uma fábula, é uma fantasia, é uma ficção, é algo que a pessoa, sei lá, ela inventou na cabeça dela, né? É uma autocrença. Eu não sei exatamente quais outros... Não, é uma fábula, isso é uma fábula. O perfeccionismo é uma fábula. Arissa, eu tenho uma curiosidade aqui, tem mais perguntas, mas eu queria fazer uma na página 16, em sindromologia. Você trouxe aqui várias síndromes, além da síndrome do perfeccionista, né? Que é a do burnout, do impostor, do ansiosismo e por aí vai. Dessas síndromes, você acha que tem uma que é mais preponderante na consciência perfeccionista ou isso depende? Dessas todas que você colocou aí. Tem uma que é mais grave? Da insegurança, né? Porque ela gera várias outras. Ela gera do impostor, do ansiosismo, da autovitimização. Você acha que essa é a raiz, então? A base é isso mesmo, né? Mabel? Oi. Pois não.
É Alícia, né? Arissa. Alícia. Arissa, com R. Arissa. Arissa, é. Alícia, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que me ocorreu. Assim, a questão central do perfeccionismo, pelo que eu vi, né? Está ligada assim, a você não pode falhar, cometer falha. Né? Sim. Essencialmente está nisso aí. Eu fiquei me perguntando assim, em que medida essa condição estaria associada a alguma falha cometida que tenha provocado um trauma, né? E esse elemento, esse componente, né, estaria atuando, fazendo com que, a partir de então, a pessoa tenha o medo de errar. Porque, em tese, se você faz o melhor de você, ainda que aconteça o erro, seria compreensível, né? Você trabalhou no máximo das suas possibilidades. Quer dizer, se você não reconhece essa condição, isso gera uma dimensão emotiva. Essa dimensão emotiva estaria possivelmente, como está ligado ao erro, de um erro cometido No passado, né? no passado. E o temor de cometer esse erro, né, traz isso. E é interessante, porque ele vai repercutir na outra imagem. Normalmente, os erros cometidos têm uma dimensão social, né? Porque a sociedade pune, às vezes. O erro não é só teu. Ele também se reflete, né, na maneira como as pessoas passam a ver quem errou e cometeu um erro, que as pessoas punem aquela pessoa. Então, você busca ao mesmo tempo a aceitação das pessoas, né? Está sempre buscando ela, independente de qualquer coisa, e ao mesmo tempo não pode errar. Eu estou trazendo isso assim para saber das tuas reflexões, em que medida você viu alguma coisa nesse sentido, ou vê nisso algum sentido. Você entendeu, Arissa, o que ele disse? Esse erro do passado, que às vezes não é dessa vida, né? Não é isso? É de outras vidas. Cometeu-se um erro. Esse erro trouxe repercussões holobiográficas para aquela consciência. Aí ela renasce. Ela renasce, ela não lembra do erro. Mas aquele trauma é como se fosse uma ferida, não é isso? Que ela traz no psicossoma dela. Ela não sabe o que é, mas ele está lá latente. A culpa e o medo de errar de novo, ela fica latente na consciência. E aí ela, sem entender o que está acontecendo com ela desenvolve uma síndrome do perfeccionismo, porque ela tem que agradar o outro, porque ela não pode mais errar junto ao outro e por aí vai. É isso que você está trazendo, né? Agora vai. É como se ela tivesse adquirido uma crença, né, inconsciente, que a situação fosse se repetir sempre, entende? E que se ela errasse de novo, ela ia entrar naquele mesmo... Ela não se dá conta que a realidade é outra. Mudou, não tem mais aquelas condições, mas ela age como se estivesse presente aquelas condições. Você já pensou nisso? Não tinha pensado nessa questão. Eu pensava mais assim, que podia ser por uma vida de monarca ou religioso, que a sociedade cobra que você não erre, né? Porque você tem o papel de guiar os outros. Mas é uma questão interessante, sim. Agora, eu tenho mais uma pitada. Eu estudei muito ansiedade, né? Muitos anos que eu estudei esse assunto. E eu tenho uma hipótese que uma das causas da ansiedade hoje no intermissivista, não posso dizer que sejam todos, né? É uma melex. É uma melex. A pessoa teve melex. Não estou dizendo que é o seu caso não, tá, Arissa? Por favor. A pessoa teve uma melex. E aí ela, claro, porque errou, porque tem autoculpa, porque se omitiu, eu sei lá eu por quê. Mas ela passou por uma melex. Aí ela renasce. Ela tem toda uma gama de emoções afloradas, porque ela não quer passar pela melex de novo, mas ela tem pressa por fazer coisas, porque ela tem que reconstituir o que ela errou no passado, mas ao mesmo tempo aquilo não é uma coisa leve, porque ela tem medo de errar de novo e passar por uma outra melex. Então, enfim, é um quadro parecido, né? Às vezes, sabe, Mabel,
ela nem cometeu o erro, mas foi interpretado na sociedade, às vezes até por razões outras, como erro. Não é um erro, mas até do plano político, do plano religioso, todas essas questões envolvem punições, entendeu? Por atos seus, que para você foi uma atitude errada pelas consequências que provocou em você. E daí dá vergonha, né? Mas você carrega mesmo o trauma e cria uma crença, entendeu? Dissociada da realidade atual. A gente poderia também, então, analisar o Holopensene também, porque ela traz aqui, né, a cultura japonesa, né, tem algumas questões que estão bem relacionadas com a cultura japonesa. No Japão, predomina essa questão do perfeccionismo também, que é muito exigido sério, né? Dos jovens. Sério, né? Até a Arice poderia comentar um pouco, porque isso também é holobiográfico. Aquele traço é arraigado há milênios ali naquela cultura. Aquela sociedade, né? Então, eu acho que até um exemplo, né, ela sendo descendente, né, está apresentando esse verbete, está fazendo muita assistência para essas consciências, né? Tudo bem? Quer comentar alguma coisa do que foi falado? Tudo bem, Arice? Inclusive, essa questão da cultura japonesa, enquanto eu estava, quando o verbete já estava na revisão final, eu encontrei uma palavra japonesa que é kyoikumama, que ela traduz para, assim, é uma mãe que fica exigindo do filho pelo sucesso acadêmico. Então, é tão normal para a cultura que existe até vocábulo para isso. Criaram um nome para isso, um vocábulo para isso. Gente, é uma pena isso, um sofrimento, né, sem fim. Parafatologia, página 14, terceira linha. Poderia relatar a autossuficiência energética, pondo fim às manipulações conscienciais? Aí ele fez uma brincadeira aqui, ó. Nesse quesito você é perita, não é mesmo, Abel? Não sei se eu sou perita por causa das manipulações. Mas poderia relatar, então, a autossuficiência energética, pondo fim às manipulações conscienciais? Assim que a pessoa ela já não precisa mais da energia dos outros, que ela já é autônoma, independente disso, ela não precisa mais ficar usando a manipulação consciencial para vampirizar os outros. Ela já não faz mais negocinho, né, Arice? Ela não se vende barato. É bem isso. Ela não se vende barato, não faz barganha, né? Porque a manipulação é essa barganha, né? Se faz energeticamente, afetivamente, emocionalmente, intelectualmente, seja lá o que quiser. Aí não precisa mais da barganha, ela entra nos eixos, né? Código pessoal de cosmoética na cabeça. Fazer só uma paradinha aqui, gente, ó, tem o curso com 5 baia voluntária do Conscienciograma. Você está consciente da sua liderança multidimensional? Então, tem agenda sextas-feiras, no dia 12 de junho, 10 de julho, 14 de agosto e por aí vai. São todas as sextas-feiras que eles têm o Consim Cobai aqui. Uma vez por mês, né? Não é toda sexta-feira, perdão, uma vez por mês. O horário, das 15 às 20h30, o local é na Côncios, aqui em Foz do Iguaçu. Então, quem tiver interesses, datas, 12 de junho, 10 de julho, 14 de agosto, 12 de junho já foi. 11 de setembro, 9 de outubro, 13 de novembro, 11 de dezembro, 18 de dezembro. Então, o próximo agora é em julho, 10 de julho. Tem também o programa Verbetografia. Para aqueles que estão nos assistindo e ainda não escreveram o verbete, que tiver interessados, tem aqui o programa, vocês entrem em contatos aí com a Enciclosapiens. No segundo semestre, nós vamos ter um curso EAD desse programa, que vai de 6 de agosto a 29 de outubro. E existe um programa semipresencial, que não é só EAD, que vai do dia 18 de agosto a 10 de novembro. Então, quem tiver interesse, quiser participar da enciclopédia e quer um auxílio para elaborar o verbete, existe o programa Verbetografia da Enciclosapiens. E por último,
Nós temos aqui o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai do dia 10 a 12 de julho de 2015. Esse congresso, ele vai estar falando um pouco dessa paraprocedência, tentar reviver de maneira prática as reflexões do curso intermissivo. Então, é sexta, sábado e domingo, e tem um dia que é um campo holomnemônico intermissivo, com o professor Alexander Steiner. Então, tem aqui, a programação é grande. Quem tiver interesse, aqui mesmo no CAEC, de 10 a 12 de julho, que é pré-aniversário do CAEC, não é isso, Celso? O aniversário é 15. Então, parabéns pelo seu verbete. Na parafatologia, página 14, sexta linha. Você poderia, por favor, aprofundar as desintoxicações energéticas geradas pela superação das autocobranças excessivas? As autocobranças excessivas, elas geram autoassédio na pessoa, então ela acaba se intoxicando energeticamente. Então, assim que a pessoa ela para com esse ciclo, ela já já ajuda muito a questão energética dela. Agora, Arissa, o que você tem feito para superar esse traço em você? Além do verbete, o verbete já é uma baita de um avanço, mas no seu dia a dia ali, na hora que a coisa vem, o que é que você pensa? Assim que eu começo a perceber aquela angústia, começando o processo, eu paro tudo, tento fazer um EV e se precisar eu escrevo o que eu estou sentindo, porque quando eu escrevo eu consigo entender o que é. Aí eu começo a refletir por que eu estou sentindo isso, o que eu tenho que fazer para melhorar. E aí isso tem ajudado bastante, assim, nas pequenas coisas, né? Na reflexão, então. Na verdade, o que tem te ajudado é refletir na hora. Através da escrita. E não deixar passar, né? Perceber quando que eu estou sendo perfeccionista, porque como é um modo de funcionamento, é meio que normal para mim. Eu acho que é normal pensar desse jeito. Entendi. Então é difícil você identificar quando que está sendo. E outra coisa, você já mapeou o que faz disparar isso? Tem um erro, obviamente, mas existem outras situações que disparam esse tipo de pensamento em você? São várias situações. Você não tem assim um mapeamento mais específico do que mais provoca? Não, são vários momentos. Seria bacana você mapear isso. Na hora que você vai anotar o que você está sentindo, procura ali saber o que deflagrou. Sim. Que tipo de ideia que vem que faz você entrar numa crise, né? Que é uma espécie de uma mini crise, se é que tem ainda, né? Para que, quem sabe, te ajude. Uhum. Patologia, página 14, sétima linha. Poderia explicar que relação que você fez do aumento do cortisol com o verbete? É meio... Existe uma relação entre os sentimentos, as energias e a fisiologia. Então, assim que você fica estressado, tem esses momentos perfeccionistas, o seu corpo começa a reagir a isso. Então, aumenta o cortisol e são várias alterações. E é também o processo da ansiedade, né? Tem uma série de alterações hormonais que acontecem, né? Em que momento que você percebeu o perfeccionismo? Qual foi o clique? Que falou, isso está me incomodando, e você identificou o perfeccionismo? Então, foi o momento que eu comecei a estudar no Colégio Bertone, no ensino médio, né? E que foi o momento que eu me senti mais pressionada, que eu achava que lá eu tinha que realmente provar muito mais do que nos outros lugares, porque lá eles cobram, a cobrança lá de conteúdo é muito maior. E, além disso, eu tinha meu pai como professor e meus 2 irmãos já tinham estudado lá. Então, assim, meus 2 irmãos, eles eram ótimos, assim, eram excelentes, sabe? Todo mundo lembrava deles, e aí eu ficava naquela coisa, né?
Ninguém lembra de mim. Eu tenho que cumprir o legado deles, alguma coisa assim. Não posso fazer feio com a família Onishi. E aqui na paradoxologia, o paradoxo do perfeccionista poder não ser organizado, ou seja, se ele é perfeito, todo perfeccionista teria que ser organizado, não é? Teoricamente, mas como é uma confusão, ele tem uma confusão mental tão grande que acaba refletindo aqui na intrafisicalidade. Então, é muito comum o perfeccionista ser desorganizado. Coisa. Paradoxo. Você acha que existe um certo tipo de competição entre você e seus irmãos? No caso, eles já estudaram lá, você tinha que fazer bem. Talvez, né? É porque eu me comparava muito com eles, né? Achava que eles eram o meu modelo, assim, que eu tinha que ser igual a eles. Não, e ela tem um porém, né? Eram 2 meninos, ela é a menina, a mais nova. Uhum. Tem tudo isso, né, que deve passar na cabeça da pessoa. Arissa, eu queria que você comentasse a exemplologia. Fez aí o contraponto entre perfeccionista automimético e neoparadigmático. Eu queria que você comentasse a escolha que você fez, né, desse tipo de abordagem e falasse um pouco sobre esses exemplos. Eu escolhi falar sobre, assim, fazer essa comparação entre os estudantes perfeccionistas que não estão conscientes da patologia e não estão fazendo nada para mudar, e aqueles que já estão conscientes, porque é muito comum na sociedade a gente ter estudante perfeccionista que acha que é assim, né? Ele não entende direito da patologia. E aí acaba ficando nesse mesmo processo por muito tempo. Está ligado ainda. Página 18, o 13, que seria o último. Como é que se faz para a utilização dos trafores, determinação, persistência, responsabilidade com discernimento? Como que você identifica o perfeccionismo e daí como que se faz e entra, vamos dizer, esses trafores para eliminar o perfeccionismo? No caso, é assim, o estudante perfeccionista ele já tem isso, ele já tem determinação, persistência e responsabilidade. Só que ele usa isso sem discernimento, né? Ele não cuida da própria saúde, ele usa a responsabilidade, ele coloca assim, como se ele tivesse responsabilidade sobre o mundo. Se ele errar, o mundo vai acabar, e não é assim. Então, é aquela questão que a Keiko colocou, né? De estudante perfeccionista virar detalhista. Eles têm isso em comum. O detalhismo e o perfeccionismo têm a determinação, persistência e responsabilidade em comum. Então, seria utilizar com mais racionalidade. Então, aquelas técnicas do trafor para ajudar a eliminar os trafares. Seria por aí, então, mais ou menos? Você tem esses trafores, né, determinação. Daí, através da determinação, para você, vamos dizer assim, acabar com o trafar do perfeccionismo. No caso aqui, eu quis mais dizer, assim, de aproveitar os trafores, né? Mas também, sim. Porque, assim, o perfeccionista, ele tem esses trafores, mas ele não usa com discernimento, então acaba sendo ruim para ele. Agora... Ser responsável demais, sabe? Achar que tudo é responsabilidade dele, ser persistente, assim, ficar varando noite, estudando demais. Outra coisa, assim, por curiosidade. Por que você colocou a síndrome da dispersão? Qual a relação que ela tem com o estudante do perfeccionista? Pela falta de priorização. Por quê? Coloquei mais por isso. Por quê? No perfeccionismo, na sua prática, como é que você vê isso? Porque prioriza muito a intrafisicalidade, esquece as outras coisas, né? Entendi. Agora sim. É que eu tinha ficado meio assim, né? Qual é a relação que tem da síndrome da dispersão com o perfeccionismo? Aqui na parafatologia, página 14, quarta linha. Os desequilíbrios das ECs pessoais. Estudo biotecnologia numa universidade na Suíça.
e me identifico com o seu verbete. E muitas vezes me sinto exaurida energeticamente das demandas da escola e do meu internato, no caso. O que faria você nessa situação? Essa é a pergunta dela. EV, basicamente. Hã? EV, basicamente. Exteriorizar energias. Trabalhar com energia, né? Para criar um campo, né? E outra coisa, olha, minha amiga, eu tenho uma sugestão de uma, né, bem mais velha, provavelmente, que você relaxa e aproveita. Você está num lugar ótimo, você pode aprender um monte, não sofra, né? Sofra menos e aproveite mais. Hã? É que o holopensene lá não é fácil. O holopensene lá não é fácil. E trabalha com energia. A Arisa está lembrando de fazer EV. Uma outra coisa é assim, chega no seu lugar de trabalho, aonde você vai ter que aplicar estudar ou fazer alguma coisa, exterioriza energia. Exterioriza energia da sua mesa, não para os outros, mas para a sua mesa, para o seu campo de estudo, para o seu campo de trabalho. Crie um holopensene ali positivo, para que você fique dentro de um oásis, apesar, eventualmente, de ser um ambiente, às vezes, difícil, né, que drena as energias. Mas crie o seu ambiente, com o seu padrão energético. Isso pode ajudar, como a Arissa está falando, né? Fazer EV e exteriorizar mesmo. Exteriorizar a energia para a sua mesa de trabalho, para criar um ambiente. Por exemplo, exteriorizar a energia para o ambiente que a pessoa vai estudar. Se tem um escritório, ela vai prestar uma prova, exterioriza energia. Levanta da cadeira, pega as mãos se for necessário, se a pessoa se sente melhor assim, e joga energia. Joga energia na sua sala, porque isso vai melhorar o seu ambiente com certeza. Só não faça isso no horário marcado. Faça um dia no horário, outro dia no outro dia você não faz. Não crie assim um padrão, né? Porque senão vai ficar como se fosse uma tenepse, mas não é esse o objetivo. Horários diferentes, e ter horário de lazer, e que o mundo não é só isso. Tem muita coisa nesse planeta que não é só aquela problemática. É teu primeiro verbete? É? Sim. E daí eu queria ver assim como que foi lidar com o perfeccionismo, fazendo verbete, se ele te ajudou, como que foi? Então, uma coisa engraçada é que eu demorei 3 anos para fazer o verbete, né? Eu comecei em 2012. Então, mas ele ajudou bastante. Qual foi a maior dificuldade no verbete para fazer? Foi mais no início, porque assim, eu não tinha... Eu tinha acabado de diagnosticar em mim, então eu não sabia direito o que escrever, não tinha muito conhecimento, né? Então, ao longo desses anos, eu fui adquirindo experiência e eu consegui escrever bem melhor. Legal. Pergunta, ali na frase enfática, queria que você explicasse ali a parte da incoerência desse traço, né, com a questão do intermissivista. É o que o verbete inteiro está querendo dizer, né? Que é irracional persistir nisso, porque não tem nada de bom em ser perfeccionista. Ele não te traz nenhum benefício. Por isso que é irracional. Mas especificamente com intermissivista, no sentido assim de um intermissivista já faz uma autopesquisa mais profunda? Porque teoricamente tem mais discernimento, talvez maturidade para superar a questão. Ferramentas, né? Tem mais ferramentas, né? Tem um item bem interessante aqui na fatologia, 17ª linha, o perfeccionismo como mata-burro da Invex. Você vê esse padrão assim nos inversores? Como é que você vê isso? Que ele consta, parece que tem uma listagem, né, de mata-burros da inversão. Ele e esse, faz pelo parte. jeito, é um item desse. Sim, né? aham. Isso é real? Você vê isso nos inversores, Arissa? Na prática?
De ele sendo um mata-burro? Não, ou... os inversores sendo perfeccionistas. Ah, existem, né? Mas não quer dizer que seja um padrão. Não sei se é o padrão. Não dá para saber ainda. Agora, Arissa, você coloca aqui na fatologia a falta de confiança na delegação de tarefas, a extensão da exigência da perfeição para os outros, a expectativa de poder controlar os outros. E aí, por diante, você está falando das consequências do perfeccionismo na convivialidade. Sim. O que que você vê isso na sua condição? Como é que você lida com isso na sua condição? O que você atrapalha? O que interfere o perfeccionismo? Ou não? Ou você já superou isso? Eu digo em relação ao grupo. É que as pessoas acham difícil conviver com uma pessoa perfeccionista, né? Então, atrapalha na hora de você conversar com a pessoa sobre alguma coisa que está incomodando, você acaba sendo meio intolerante também. Ou trabalho em grupo, é difícil fazer, para mim é difícil fazer trabalho em grupo porque eu espero uma coisa, só que as pessoas fazem uma coisa totalmente diferente do que eu espero. E aí eu encaro isso como incompetência, eu fico irritada, é complicado. E como é que você faz para superar isso? Paciência, né? Com as pessoas, compreender, né? Bacana, é um exercício interessante, né? Ali na página 15, em tecnologia, a última técnica você colocou da cognitiva comportamental, né? Eu queria saber se você chegou a aplicar ou foi só buscar mesmo. Eu só vi que tinha bastante relação, que ajudava bastante, mas eu não cheguei a fazer. Uhum. E ali na 6ª linha você colocou a técnica do enfrentamento de erros sem dramatizações. Né? Como que você faz assim para lidar quando vem a exacerbação emocional, o drama, né, em relação a isso? Para mim assim é só parando, e a chave para mim, na verdade, é essa técnica da autografoconsciencioterapia, né? Porque é o único jeito de eu parar para pensar que não preciso dramatizar em relação ao erro. A escrita é o que te ajuda, né? Eu já percebi. E você vê que o verbete dela é extenso. Então, ela é como se fosse a maneira de se expressar, né, Arissa? É a maneira de eu falar comigo mesma, de eu explicar para mim que como as coisas são, né? É que a escrita exige o raciocínio Sim. exige o discernimento, e isso é a antítese dos dramas. Né? Organiza os penseiros dela. Que é o oposto do drama, né? Que é a exacerbação emocional, né? Muito bem, Arissa, então nós estamos chegando no nosso final. Parabéns aí pela defesa do seu verbete. A gente agradece aos tertulianos, aos teletertulianos. Passamos aqui para os nossos comerciais e até amanhã. Obrigada, professora Mabel. Pontuações da tertulia de hoje. Nós tivemos 17 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 31 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes recados. A Maria Couto, sobre o programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia. A Ana Rocha, o programa verbetografia. O Márcio Alves, oficinas sobre cosmoética, e a Dalva, programação do CAEC. Boa tarde a todos. Para você que reside em outra cidade ou país, a Extracons oferece a oportunidade de participar das aulas do PEP, Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, em tempo real, pela transmissão online na modalidade EAD, ensino à distância. O PEP oferece ferramentas para o desenvolvimento parapsíquico através da ampliação das principais técnicas da extraterrestriologia. Esta nova especialidade conscienciológica desafia o pesquisador à interação parapsíquica com a diversidade consciencial cósmica, desmistificando a interação com consciência de outros planetas, facilitando a expansão consciencial, objetivando a exoprojeção,
desdramatizando os efeitos da visitação de consciências extraterrestres à Terra e predispondo a intercompreensão e a interassistencialidade cosmoética. O curso acontecerá nos próximos 2 finais de semana, nos dias 20 e 21 e 27 e 28 de junho. As inscrições podem ser feitas no CAEC pelo telefone 45-3525-2652 ou, para maiores informações, enviar e-mail para eventos@extracons.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Se você está com dificuldade de escrever o seu verbete, o programa Verbetografia ajuda você a entender a lógica e estrutura da construção do verbete e faz o convite para você participar da Mega GESCOM Grupal da Conscienciologia e promover o auto e heterodesassédio mental somático. O programa Verbetografia em EAD, do segundo semestre, de 6 de agosto a 29 de outubro. Aulas em vídeos e textos dispostos para estudo. Aulas online, tira dúvidas, às quinta-feiras, das 19h30 às 21h30. Informações e inscrições na recepção do CAEC, ou pode fazer pelo telefone, aliás, por e-mail, caec@caec.org, ou pelo telefone 45-3525-2652. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar a todas as pessoas interessadas sobre cosmoética para o primeiro ciclo de oficina sobre cosmoéticas que foi iniciado sábado passado e que terá continuidade no próximo sábado, agora, dia 13 de junho, ou melhor, 20 de junho. E durante esse evento nós estaremos trabalhando conceitos essenciais para a compreensão e aplicação teática da cosmoética no seu dia a dia. O tema a ser trabalhado é ética e moral. As vagas são apenas 12 e você pode reservá-la através do e-mail cosmoetos@yahoo.com.br ou pelo telefone 9911-0423. Nós aguardamos vocês e obrigado. Boa tarde. O CAEC convida a todos para participarem da comemoração dos 20 anos do CAEC, que realizaremos agora em julho. Não deixe de programar suas férias e venham participar dos cursos que acontecerão aqui. Teremos o 3º Congresso dos Intermissivistas, com parceria com a Sinvex, no período de 10 a 12 de julho, e 13 a 19 teremos a 2ª Semana Paracientífica de Conscienciologia. Em seguida, primeiro colóquio Interparadigmas, dias 17 a 19. E nos dias 24 a 26, teremos o primeiro curso de imersão do CAEC Campo Avançado de Auto-Mega-Euforização, com os epicons Moacir Gonçalves e Everaldo Bergosini. Lembrando que esse curso do auto-mega-euforização, toda a renda será destinada para a construção do Laboratório das Dinâmicas, o prédio. Mais informações, os alunos poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete acuponto, especialidade energossomatologia, com a verbetógrafa Suzana Freiberger. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa tarde.